Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos ao nosso próximo vídeo. Que alegria te ter aqui mais uma vez. Se você está aqui, saiba que o Senhor tem uma mensagem direta para o teu coração. Não existem as coincidências para Deus. Eu creio que o Senhor fala em todo o tempo e que muitas vezes nós não o ouvimos porque estamos distraídos demais. Mas se você chegou até esse vídeo é porque o Senhor te trouxe para cá para trazer uma mensagem que vai servir de resposta para o teu coração. E antes de dar início à nossa mensagem, eu quero te convidar a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito no canal, e você também compartilhar esse vídeo com outras pessoas que vierem ao teu coração, porque tudo que é construído aqui, tudo que é feito é para a glória e para a honra do Senhor Jesus. E eu creio que quando nós compartilhamos uma mensagem, nós semeamos uma semente no coração daquelas pessoas que nós estamos compartilhando a mensagem que vem do céu. Então esse é meu convite para você. Eu quero iniciar também essa mensagem e fazer uma oração consagrando o nosso vídeo a Deus. Querido Deus e querido Pai, Senhor, obrigada pela oportunidade, Senhor, de estar aqui, Deus, diante desses irmãos lindos em Cristo Jesus, Pai, para a gente poder compartilhar da Tua palavra, Deus. Eu oro para que essa palavra ministrada seja uma palavra do céu para os nossos corações e que o Senhor traga as respostas, Pai, respostas devidas àquilo que nós temos buscado em Ti, Senhor. Que a gente saia daqui com a certeza, Deus, de que o Senhor é conosco, com a certeza, Deus, de que o Senhor está direcionando tudo em nossa vida. Eu entrego essa palavra em Tuas mãos para que o Senhor faça, Deus, o Teu agir conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Bom, queridos, a palavra que vai dar norte para a nossa mensagem se encontra lá em Mateus 13, que fala sobre a parábola do joio. E aqui eu quero trazer como tema da nossa mensagem livre-se do orgulho. E eu quero usar como norte essa mensagem porque Deus trouxe essa palavra num tempo no meu coração, onde o Senhor estava tratando o meu coração de alguns orgulhos, de algumas vaidades. Ali eu comecei a entender também o porquê de alguns processos que eu estava vivendo, que para mim era um tempo de solidão, era um tempo onde todo mundo tinha se afastado, onde eu estava vivendo um tempo afastada também de todo mundo, quando eu morei 3 anos num lugar secreto. Mas essa palavra me trouxe respostas para o meu coração e eu entendi que aquele tempo era uma estação de Deus na minha vida. A parábola do joio, que está lá em Mateus capítulo 13, se você quiser acompanhar aí, eu vou ler aqui com vocês, tá? Diz assim: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que os tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Eu separei 3 pontos aqui que o Senhor ministrou ao meu coração, mas antes de eu compartilhar esses 3 pontos, eu quero falar para você qual é a diferença entre o trigo e o joio. Porque se você pesquisar na internet, tanto o trigo e o joio, eles são muito semelhantes em características, são muito parecidos. Qual que é a diferença? É que o trigo ele é mais maleável, e quanto mais ele cresce, mais fácil fica de ser arrancado da terra. O joio ele é mais enrijecido, mais endurecido, né? E quanto mais ele vai crescendo, mais ele fica enraizado, mais difícil também fica de arrancar da terra. E nesse tempo, quando eu meditei nessa palavra, eu lembro que eu li essa palavra, fiquei meditando, fui fazer as coisas dentro de casa, fui lavar a louça e fiquei meditando: Senhor, mas se o trigo, porque foi a revelação que o Senhor me trouxe naquele momento, eu perguntei assim: Deus, se o trigo representa a vida, que representa a Tua palavra, e o joio representa o orgulho, como é que pode? Se quanto mais eu me alimento da Tua palavra, mais orgulhosa eu fico. Eu não estou entendendo, tem alguma coisa que eu não estou conseguindo compreender. E eu fiquei meditando por alguns minutos
e o Senhor me trouxe a revelação que quanto mais nós nos relacionamos com Ele, quanto mais nós conhecemos a verdade, e a palavra fala, se vocês se mantiverem em mim, as minhas palavras em vocês, vocês conhecerão a verdade e ela vos libertará. E quanto mais acesso nós temos à essência de Deus para a nossa vida, quanto mais nós conhecemos Ele, mais evidente fica para nós o quanto nós somos orgulhosos. Aí essa palavra fez total sentido. Não é que o orgulho cresce na proporção que eu conheço a Deus. Não, é que fica mais evidente para mim o quanto eu sou orgulhosa. E o quanto eu preciso das misericórdias do Senhor, o quanto eu preciso dele para que ele possa tratar o meu coração. E o Senhor trouxe essa primeira revelação para mim. E talvez a fase que você esteja vivendo seja uma fase onde você acredita que você não é orgulhoso. E nós somos, queridos, nós somos orgulhosos. Nós somos orgulhosos. A nossa oração diária, ela precisa ser: Senhor, me mostra onde eu estou sendo orgulhosa, me mostra onde eu estou falhando e me ensina a melhorar. Derrama a tua graça, a tua misericórdia sobre a minha vida, e eu preciso de ti. Só de eu reconhecer que eu não sou orgulhosa, isso já mostra um orgulho, já demonstra uma autossuficiência. E o orgulho, ele pode se manifestar de diversas formas que eu não vou compartilhar nesse vídeo, mas eu quero trazer um contexto de uma outra revelação que o Senhor me trouxe naquele período, que eu acredito que vai ser resposta para você, tá? Quando nós observamos aqui o contexto dessa parábola, o Senhor me trouxe a revelação que existem 3 processos em Deus que nós passamos antes de nós vivermos o chamado do Senhor para a nossa vida. E a primeira fase que ocorre é o arrancar o orgulho, o arrancar a vaidade dentro de nós. Olha que interessante, lá no final da parábola, o semeador diz o seguinte, né? Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Então, quando o Senhor me trouxe essa revelação, aqui ele estava dizendo: primeiro você vai colocar os feixes, que é o teu orgulho, e esse orgulho ele tem que ser jogado fora, ele tem que ser lançado ao fogo. Qual que é a diferença, né, do trigo para o joio quando colocado ao fogo? O joio, quando ele é colocado ao fogo, ele vira cinza. O trigo, quando ele é colocado ao fogo, ele vira um alimento para poder alimentar, né, as pessoas, para poder nos alimentar, seja através de um bolo, um macarrão, uma massa, né, seja através de um pão. Então o trigo, ele vira alimento, o joio, ele vira vira algo que a gente não vai usar, vira cinza. Então não tem razão. E o que o Senhor quer fazer em nós é primeiro mostrar pra gente o quanto nós somos orgulhosos, o quanto nós precisamos dele, e o Senhor nos submete a um processo. E esse processo é exatamente para poder arrancar o nosso orgulho. Eu não sei o que você está passando, mas se você entregou a tua vida para Jesus, se você sente que a pressa está aumentando, que os desafios estão aumentando, que vários problemas estão acontecendo, tudo isso está cooperando para o teu bem. Essa é uma afirmação do Senhor que está na sua palavra. Todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam a Deus. E o Senhor conhece o nosso coração. Nós não conhecemos o nosso coração, ninguém conhece o nosso coração, mas o Senhor conhece o nosso coração e sabe quais são as falhas do nosso caráter, quais são as falhas no nosso coração que precisam ser ajustadas antes de Ele nos colocar no lugar que Ele deseja que a gente esteja. Porque se o Senhor nos coloca com essas falhas e com essas brechas que ainda não foram corrigidas, quando nós estivermos lá, o lugar que o Senhor nos colocar, muito possivelmente nós vamos cair de lá. E o Senhor, Ele não coloca nenhum filho no lugar da promessa, no lugar onde Ele deseja, para que a gente sofra uma queda. O inimigo, ele sempre deseja a nossa humilhação, porque a palavra diz: o diabo veio para matar, roubar e destruir. E eu vim, Jesus conta, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então esse processo que você está vivendo agora é um tempo onde o Senhor está usando para poder tratar os orgulhos no teu coração. Talvez um orgulho onde você não consiga pedir ajuda, e aí você está sendo submetido a um processo onde obrigatoriamente você precisa pedir ajuda, que foi um processo que eu vivi muito na minha vida, onde o Senhor enxugou as torneiras e eu tive que obrigatoriamente pedir ajuda. Eu tenho até uma história que eu quero compartilhar nesse primeiro ponto aqui, que teve um determinado momento da minha vida que eu fui até o supermercado, eu tinha um cartão, eu usava aquele cartão para comprar, né, as coisas do supermercado, para colocar gasolina e comprar a ração dos meus cachorros.
Então eu sabia exatamente a quantidade semanal que eu precisava utilizar naquele cartão. E eu nunca extrapolava, porque se eu usasse muito numa semana, na semana seguinte eu teria um limite menor. Então eu sempre dividia muito bem certinho e era o que havia ocorrido naquele dia também. Quando eu olhei no aplicativo eu tinha, né, disponível no meu cartão os R$ 150, que era o que eu tinha me organizado para ter de fato para comprar as coisas do supermercado. Então eu havia comprado a ração já antes e sobrou esse dinheiro no limite do cartão para poder comprar as comidas do supermercado. Comprei todas as coisas, fui calculando lá na calculadora, ficou abaixo ainda desse valor. Quando eu fui passar, o saldo dava insuficiente. Eu reduzi um pouco as mercadorias, o saldo continuou dando suficiente. E uma palavra veio no meu coração naquele momento, foi o Senhor me dizendo: eu estou fazendo isso, é eu que estou fechando essa porta porque eu quero te ensinar a pedir ajuda, eu quero arrancar esse orgulho de dentro de ti. E gente, aquilo mexeu muito comigo. E eu lembro que eu tinha comprado a ração para os meus cachorros um dia antes. A ração estava, né, lá em casa, na casa onde eu morava. Eu nunca via nenhum tipo de formiga. E eu cheguei em casa e fiquei pensando, fui para casa e fiquei pensando: nossa, eu tenho aqui uma lata de atum, tenho um pouco de arroz, tenho um pouquinho de pão também para o café de amanhã, da manhã de amanhã. Então hoje eu vou chegar, vou comer o arroz com atum, amanhã eu tenho essas 2 fatias de pão, 2 ovos, vou comer isso e amanhã eu resolvo essa situação no mercado. Eu não tinha mais comida. Quando eu cheguei em casa, eu fui tratar os meus cachorros, a ração estava tomada de formiga. Era tanta formiga que eu ia pegar 1 grão da ração e não conseguia nem ver o grão daquela ração. E eu comecei a chorar. Eu lembro que eu dividi aquele arroz com aquele atum em 3 partes. Eu e para mais 2 cachorros, eu dividi entre nós 3 e eu comecei a chorar pedindo desculpa para os meus cachorros. Para mim era muito difícil pedir ajuda. E claro que tinham raízes dessa autossuficiência que o Senhor tratou no meu coração. Mas o que eu quero te dizer é que naquele momento eu tive muita dificuldade, né, de ligar para alguma amiga. E eu tenho uma rede de apoio, né, que de fato é uma rede que me acolhe, que me apoia, que me auxilia. Então eu tinha com quem contar. E o que acontece? Eu fui no outro dia, eu estava com muita vergonha daquela realidade, muita vergonha da situação que eu estava vivendo. Já relatei aqui em uns dos vídeos também, né, que passei por um tempo de quebra na área financeira. Então eu estava muito envergonhada daquela realidade, ninguém sabia de fato o tanto que eu tinha quebrado, como que eu estava. Eu tinha vergonha de compartilhar isso com as pessoas. E eu lembro que nesse dia daí eu fui no salão de uma grande amiga minha e eu cheguei lá com coragem, né, para poder falar aquilo para ela, e ela expôs uma situação dela, ela começou a chorar e eu não consegui, né, interrompê-la para poder dizer para ela que eu precisava de um dinheiro emprestado para comprar comida. Mas quando eu estava saindo da porta, ela disse assim: ô amiga, espera um pouquinho. Ela separou alguns ovos que ela tinha lá no salão, separou alguns pães e separou banana e colocou dentro de uma sacola de papelão, e ela disse, olhando nos meus olhos: vai ter momentos em que Deus vai suprir e outros momentos o Senhor, você vai precisar pedir, porque o Senhor quer trabalhar também no teu coração essa autossuficiência. E eu saí de lá chorando. E eu tinha aquela comida que ela me deu, eu tive aquela comida para aquele dia, e para o café da manhã do outro dia eu ainda não tinha, peço ajuda, né? Eu lembro que eu saí para pedalar no outro dia muito triste, né, com essa realidade, saí para pedalar, e a minha amiga que está aqui me auxiliando nas gravações, a Lívia, disse que ficou muito inquieta, né, no coração com algo assim, né, via a minha imagem na cabeça dela, e aquilo angustiou muito ela. E ela até comentou com o marido dela: precisa atrás da Alexa, preciso ver o que está acontecendo, alguma coisa com ela. E ela me ligou algumas vezes, eu pedalando não observei, né, não escutei a ligação. Quando eu cheguei em casa, que eu vi a ligação dela, eu mandei mensagem perguntando o que aconteceu. E ela disse: você tem que me falar o que aconteceu, você que tem que me dizer. E o Espírito Santo me revelou que tem alguma coisa que está de errado. E ali foi a primeira pessoa que eu abri toda a minha realidade, né? Tinha ela e tem uma outra amiga também, a Edna, que no mesmo tempo ficaram sabendo dessa situação, e eu compartilhei toda a minha realidade financeira com elas, e ela começou a chorar muito. E naquele período ela me transferiu um dinheiro X, eu comprei algumas coisas no supermercado, e na segunda-feira ela disse: você vai comprar coisas para você comer, na segunda tu vai estar aqui. Quando eu fui lá na segunda-feira, ela tinha separado uma quantidade de dinheiro para poder me entregar, e ela só falou para mim assim: não diz que você não precisa, porque você precisa. Mas ela ficou muito triste, né, com aquela situação, com o fato de eu não ter pedido ajuda antes, e
E ela falou exatamente isso, você tem com quem contar, você não precisava ter passado por isso. Só que aquilo, gente, foi muito difícil para mim. Eu lembro que quando eu compartilhei isso com ela, eu falei para ela que para mim era uma realidade muito nova também. Eu tenho que compartilhar aquilo com ela, para mim era uma humilhação muito grande e que ainda estava sendo novo, que o Senhor ainda estava trabalhando no meu coração, e de fato o Senhor trabalhou. E eu passei por inúmeras situações, e que é uma das situações que eu passei, que o Senhor usou para poder tratar esse orgulho. Hoje, eu entendo que nada para o reino a gente faz sozinho. Tanto que eu estou aqui com a Lívia gravando esse vídeo, tem uma outra amiga que cedeu essa sala para a gente poder gravar. Então ninguém faz nada sozinho para o reino. O Senhor não quer que a gente seja autossuficiente. E talvez enquanto eu esteja falando aqui, o Espírito Santo esteja trazendo à luz quais são os seus orgulhos. Eu não sei se é o orgulho, como era o meu, o orgulho da dificuldade de pedir ajuda, talvez o orgulho de você não reconhecer as suas falhas, de você não pedir perdão, o orgulho de você não se arrepender, o orgulho de sempre querer estar certo, sabe? O orgulho de não perdoar também, isso é um tipo de orgulho. Então, qual é o tipo de orgulho que rodeia o teu coração? Às vezes são vários. E quando o Espírito Santo revela, o que a palavra diz é que o Senhor, Ele odeia o coração orgulhoso, mas Ele não resiste a um coração quebrantado e um coração humilde. A nossa carne, ela é uma carne infrutífera, A nossa carne, ela é pecadora. Mas o que o Senhor deseja de fato é o nosso coração, é que a gente reconheça que sem Ele de fato nós somos falhos e que nós precisamos da misericórdia dEle. E quando nós nos acheguemos ao Senhor e dizemos: Senhor, me ajuda a tratar esse orgulho, Deus, me mostra onde eu estou sendo vaidosa, o Senhor vai trazer, gente, inúmeros orgulhos que você nem sabe, o Senhor vai trazer à luz, porque não há nada de oculto que não venha a ser revelado, é isso que a palavra fala. Então esse processo que você está vivendo agora, esse tempo de esmagamento, onde as coisas parecem que não estão dando certo, que você precisa fazer coisas que você jamais faria e que você não suporta fazer, tudo isso o Senhor está usando para tratar orgulhos do teu coração. Não resista ao processo. Então a primeira fase, antes de nós vivermos o chamado do Senhor, é de fato sermos tratados no nosso orgulho. A segunda fase, falei muito sobre o arrancar o orgulho, e essa é a primeira fase, quando a gente começa essa caminhada com Jesus e quando a gente de fato se coloca à disposição, o coração disposto ao trabalhar do Senhor, é a primeira fase. Mas essa fase ela continua durante todo o processo com Jesus. A gente precisa sempre estar submetido ao Senhor para que o Senhor sempre esteja tratando os orgulhos do nosso coração. A segunda fase é que o Senhor vai nos esconder. Quando a palavra fala aqui, juntem primeiro o joio e amarrem feixes para ser queimado, então primeiro o orgulho tem que ser arrancado de nós, tem que ser colocado no fogo para virar cinza. Depois juntem um trigo e guardem no meu celeiro. O que é o celeiro? O celeiro, ele é um lugar secreto. É um lugar onde o trigo precisa ser armazenado para que ele não perca a qualidade dele, para que ele chegue no ponto ideal antes dele ser divulgado não, mas compartilhado no supermercado, numa padaria para ser comprado, antes dele ser distribuído. Essa é a palavra. Mas quando a gente traz para a nossa realidade aqui, o tempo do secreto, que é o tempo da solidão. Talvez você esteja vivendo um tempo hoje onde as pessoas se afastaram de ti, um tempo de rejeições, um tempo de humilhações, um tempo de traições, e você se sente muito sozinho. E parece que todo mundo se afastou de ti, que você não é bem-vindo em lugar nenhum. Mas ao mesmo tempo você sente um desejo de estar no secreto. Você sente um desejo de estar mais introspectivo, de estar junto ao Pai. E foi o desejo que eu tive, e eu passei 3 anos morando num lugar completamente distante da parte urbana, distante das pessoas, distante de amigos, distante da família, mas aquilo ardia no meu coração, e foi um tempo onde o Senhor me levou para águas profundas nele, onde o Senhor gerou muitas coisas no meu coração, onde o Senhor tratou feridas que eu nem sabia que eu tinha. Então esse tempo, que é o tempo do secreto, o tempo da solidão, é um tempo necessário para o Senhor moldar o teu caráter, para o Senhor gerar os frutos do Espírito no teu coração, porque os frutos do Espírito, como a bondade, o amor, a benignidade, a lealdade, a mansidão, esses frutos gerados do Espírito, eles são resultantes de um relacionamento com Ele. Quanto mais eu me relaciono com o Pai, mais parecido eu me torno com Ele. E o Senhor vai gerando esses frutos no Espírito. E esses frutos no Espírito, eles atraem as pessoas para nós e todas para Cristo.
Então as pessoas começam a querer se aproximar de nós depois que o nosso caráter está sendo trabalhado, depois que o Senhor está moldando o nosso coração e gerando esses frutos do Espírito. Então, se o tempo que você está vivendo é um tempo no secreto, é o tempo da solidão, permaneça e não fique amargurado com as pessoas que se afastaram de ti. Não fique amargurado, mantenha os teus olhos em Cristo Jesus. Às vezes a gente culpa as pessoas por elas se afastarem de nós e é o próprio Deus quem arranca essas pessoas de nós, porque são pessoas que, para a estação que Ele deseja para a nossa vida, não fazem mais sentido para aquilo que o Senhor tem para nós. Essas pessoas não se enquadram mais para aquilo que o Senhor tem para a nossa história. E a gente se apega às pessoas, se apega aos ciclos, mas o Senhor não deseja isso. Então mantenha os teus olhos em Cristo, perdoe o que precisa ser perdoado, libere o teu coração e entenda que as pessoas que te afastaram foi um trabalhar do Senhor na tua vida, onde o Senhor não deseja mais que você esteja nesses ciclos. Então viva esse tempo de solidão em Cristo Jesus e desfrute desse tempo com o Pai, porque esse tempo é um tempo mais precioso. O lugar secreto é um tempo onde o Senhor vai gerar no teu coração coisas inimagináveis que serão usadas por Ele no decorrer da tua vida daqui para frente. E se você quer viver um chamado do Senhor, você precisa passar por esse tempo de solidão, um tempo de secreto. E a terceira e última fase para a gente encerrar essa mensagem é a fase onde, depois de nós passarmos pelo celeiro, é a distribuição desse trigo. É onde o Senhor usa esse trigo para poder alimentar pessoas. É onde esse trigo ele deixa de ser trigo para ele poder virar uma massa, para ele virar um pão, para poder virar um bolo e alimentar as pessoas. Então o Senhor ele quer usar a tua vida para poder propagar a mensagem dele. E aquilo que o Senhor está gerando nessa fase que você está vivendo, seja na fase de arrancar o orgulho, seja nas pressões, nos desafios que são necessários, que o Senhor está te submetendo para poder realmente extrair de você o melhor, seja no tempo da solidão, tudo isso o Senhor quer usar como uma ferramenta nas mãos dele. O Senhor quer usar como uma flecha nas mãos dele para que outras pessoas se voltem para Jesus, assim como você também teve essa oportunidade. Assim como você conheceu o amor de Jesus, que outras pessoas também possam conhecer esse amor através da tua vida. Hoje, esse vídeo é a representação de um trigo sendo distribuído. Um dia eu precisei passar pelo tempo da prensa, um dia eu precisei passar pelo tempo da solidão e hoje é o trigo sendo distribuído. E essa fase ela vai perdurar por toda a vida. Quando o Senhor quer nos elevar para o próximo nível, o Senhor vai nos submeter a esses três processos: arrancar os orgulhos, nos colocar no tempo de solidão e depois distribuir a mensagem que está no nosso coração. Respeite os processos, respeite as etapas, respeite as estações do Senhor, que aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida é muito além do que você pode imaginar. Se essa mensagem fez sentido para você, curte o vídeo, comenta aqui embaixo e aproveita e já compartilha com pelo menos 5 amigos que vierem ao teu coração, porque assim como essa mensagem foi resposta para você, eu creio que ela também vai ser resposta para outra pessoa, para as outras pessoas. Te espero no próximo vídeo.